Olá, pessoal. Estou aqui hoje. Toda vez eu digo que é especial, mas esse tem um sabor diferenciado com a nossa entrevistada de hoje. Hoje eu estou gravando também o último episódio da segunda temporada do podcast Vozes do Empreendedorismo, que é o podcast que dá voz às empreendedoras da Ibiapaba, que nos ensina, que nos inspira. E aí, quem gosta dessa temática, assina o nosso canal, curte, comenta e compartilha, porque tem muitos insights que pode estar ajudando muitas outras mulheres a empreender. E hoje eu estou aqui com a minha amiga de infância, estava aqui tentando descobrir com ela com quantos anos a gente se conhece, mas a gente definiu aqui que é a vida toda, que a gente nem lembra de tanto tempo que a gente se conhece. E hoje o segmento é diferenciado. Nós vamos falar hoje sobre artesanato, sobre empreender com artesanato. E ninguém melhor para falar sobre isso do que minha amiga Tatiana Pereira. Ela veio de João Pessoa e está aqui gravando esse episódio especial para a gente falar como é que empreende no artesanato. Como é que um artesã ganha dinheiro? Será que dá certo? Será que é bico? E a Tatiana ela vai aqui se apresentar. Se apresente, Tatiana, para nossas telespectadoras, seu nome, o que você faz, o nome da sua loja. E aí depois a gente vai ter uma conversa para se aprofundar mais sobre empreendedorismo feminino no artesanato. Bom dia, mulheres empreendedoras da Serra da Ibiapaba. Eu sou da Serra da Ibiapaba, né? Sou de Ubajara e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje eu moro em Cabedelo, que é na Grande João Pessoa, né? E trabalho com turismo, com artesanato, né? Então, o turismo, ele nos leva a um leque muito grande e eu trabalho com artesanato. Muito bem. Tatiana, quando é que você enxergou que o artesanato não era mais... Porque assim, gente, a Tatiana, ela me ensinou a fazer tricô. A gente fazia tricô com aro de bicicleta, porque naquela época nem agulha nas lojas não tinha, e também nós nem tinha dinheiro para comprar, né? Era mais ou menos isso. E aí, a Tatiana casou aqui em Ubajara e foi para João Pessoa. E lá, aqui você não tinha, né? Não tinha comércio, não. Foi lá que você colocou, né? Foi. Na verdade, eu trabalhava aqui na Secretaria de Turismo e Cultura de Ubajara. De Ubajara. E a gente já trabalhava com artesanato, incentivando as comunidades ao artesanato. Então, eu sempre tive esse lado. Minha mãe é costureira, né? Então, sempre tive esse lado voltado para a arte. Então, desde criança a gente fazia, né? A gente fazia tricô, crochê. Blusa. Nossa, era muito bom. E aí, quando eu cheguei em João Pessoa, sem trabalhar... Eu só cortando aqui, gente. A Tatiana era concursada do município de Ubajara, isso, não era? Para a Secretaria de Turismo. Isso. Como meu esposo foi transferido para lá, e lá eu estava sem trabalhar. E a gente visitando, hoje é um dos principais pontos turísticos da Paraíba, 95% dos turistas que vão a João Pessoa, a Cabedelo, eles vão à Praia do Jacaré, é um pôr do sol lindíssimo, depois vocês pesquisem e deem uma olhadinha lá. E eu vi naquele local a oportunidade de colocar um negócio. E a gente foi atrás e abrimos nossa loja. Compramos um ponto e estamos lá há 20 anos. Né? E eu tive o prazer, gente, de vivenciar o pôr do sol e visitar a loja da minha amiga. Foi uma experiência incrível, né? E eu nem tinha pensado nisso, né, Tatiana? Hoje a gente trabalha com turismo e também estimula mulheres, né? E aí eu quero saber o que é que tu mais ama no trabalho artesanal? Qual é o segmento que você faz? Porque a Tatiana é assim, gente, ela faz de tudo. Trabalha em todas as frentes, né? Da costura, do crochê, do macramê, que para mim é o artesanato mais bonito, é o macramê. É assim, eu sou encantada com essa arte. E aí, qual é a parte, qual é a que dá mais dinheiro, qual é o que você está trabalhando no momento, ou tem a questão também de moda, Tatiana? Como é que funciona a loja? Como é o nome da loja? Arte Maré. Arte Maré, lá em Cabedelo, João Pessoa. Isso. Na verdade, eu creio que tudo dá dinheiro. A partir do momento que você faça com primor, né? Tudo dá. E a loja, quando eu comecei a loja, eu comecei a trabalhar com algodão colorido, que é um algodão desenvolvido na Paraíba, pela Embrapa, que ele já nasce com cor no próprio pé. E aí trabalhei muitos anos, viajei muito pelo Brasil, nas feiras, com roupas em algodão colorido. E teve um tempo que o algodão, ele
teve a seca e o bicudo, uma praga que dá, diminuiu muito o algodão e ficou inviável de se trabalhar. Então, aí, mais uma vez, eu tentei me reinventar dentro do segmento. E aí foi quando comecei a trabalhar com cerâmica, fui procurando outras áreas do artesanato, até que encontrei no crochê, nas rendas, no macramê, né, o que hoje é o carro-chefe da loja. Né? E graças a Deus tá muito bem. Visitem o Instagram do Arte Maré, que lá vocês vão ver belas meninas vestidas, né, com as roupas de praia, de macramê. E eu fico pensando, nas modelos fica bonito. Não sei em mim, mas eu vou testar. Vai ficar lindo. Tatiana, e como é esse movimento lá? Assim, você produz tudo? Ou tem pessoas que trabalham com você? Me conta essa história porque você me contou que tem mulheres que trabalham, né, com você. Hoje eu trabalho basicamente na criação das peças. Eu não tenho tempo de estar fazendo mesmo, né? Para vender. Eu crio uma peça e mando para a produção. Hoje eu trabalho na faixa de 10, 12 mulheres diretos, assim, mandando e elas produzindo, né? E também comprando de outras artesãs. Vão aparecendo, vão surgindo e a gente vai dando oportunidade para essas pessoas, né? Então, diretamente a gente está com 12 artesãs. Tá vendo, gente, como que as mulheres, uma mulher impulsiona outras mulheres. Com a Tatiana, com a expertise de ter a loja, de acompanhar e de criar as peças, ela dá emprego a 12 mulheres, que essas redes vão crescendo, vão se sustentando, né, Tatiana? Na verdade, quando eu comecei, eu conheci uma mulher que aí ela começou a fazer e ela começou a dizer assim, eu não dou conta de tudo. E aí disse, vê se você consegue encontrar outras mulheres aí na comunidade. E aí ela foi procurando outras mulheres. E hoje nessa cidade que tem que era Gisele, a primeira pessoa que trabalhou comigo, ela conseguiu mais 4 pessoas. Né? Hoje quem está à frente do grupo lá é a Alda, e continua com as 4 pessoas, né? E aí em outras comunidades, no próprio Cabedelo, nos bairros, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, né? Gerando renda e tentando, o importante, e uma visão que eu tenho muito, é de não ganhar só, sabe? Porque muita gente compra o artesanato, o artesão, ou quem não é artesão, ele compra o artesanato e quer ganhar muito em cima. Eu quero ganhar, mas eu quero que as pessoas que trabalhem comigo, elas ganhem, né? Que seja bom para mim e que seja bom para elas. Porque aí é uma rede de apoio. É uma rede de apoio. E não é escravo, né? Todo mundo trabalha com prazer porque também vai se sustentar. Exatamente. Eu costumo dizer, Tatiana, que as pessoas ajudam a gente a realizar os nossos sonhos, né? A pessoa que compra um produto do artesão, ela está realizando o sonho dele de quê? De construir uma casa, de comprar comida melhor, das necessidades básicas, né? E o que é que tu mais ama nisso, Tatiana? É o trato com as pessoas, como é essa convivência, se tem alguma aproximação, ou é só de negócios? Não, eu me envolvo. Eu me envolvo emocionalmente. Eu amo trabalhar com pessoas. Eu digo que eu sou um pouco até psicóloga delas. E elas também retribuem com muito amor e com muito carinho. Então, assim, a gente tem uma boa relação, uma relação profissional, mas, ao mesmo tempo, uma relação de amizade, de fortalecimento umas das outras. E é isso, é o diferencial, né, Tatiana? Para a gente trabalhar com mulheres, a gente precisa entender mulheres. Porque não existe, gente. Tem gente, no trabalho você é uma coisa, em casa é outra. Não existe, porque não existe na cabeça da gente uma chave que a gente vira. Quando eu estiver no trabalho, eu vou ser assim. Quando eu estiver em casa, não. Porque a gente, enquanto mulher, a gente tem filho, tem marido, tem tudo. E ninguém deixa as preocupações de casa quando está no trabalho. E isso precisa ser um pouco compreendido, né, Tatiana? Exatamente. E assim, eu trabalho com essas mulheres e eu quero que elas cresçam, né? Que elas cresçam tanto profissionalmente como pessoalmente, né? E a gente tem um cuidado muito grande de estar trabalhando a qualidade dos produtos, passando para elas a importância de ter um produto de qualidade, um produto que seja vendável, né? Eu já ia até te perguntar sobre isso. Você cria a peça, passa para ela, você dá a oportunidade para elas criar, você ensina elas também, não é? Ou elas já sabem
Como é? Geralmente, a gente que está à frente, a gente pesquisa muito a questão de tendência, cores, qual o estilo que está mais se usando. Mas a gente dá essa liberdade, né, delas criarem. Eu costumo dizer assim, eu mando uma peça e elas dizem, você não vai mandar a cartela de cores? Eu disse, não, eu adoro quando vocês mandam coisas novas e coisas para a gente estar agregando, né? Então, a gente dá o que a gente quer. Olha, eu estou precisando de tops que sejam mais ou menos nesse estilo, mas usem a criatividade de vocês. E quando a gente diz assim, usem a criatividade de vocês, vem coisas assim belíssimas. Porque o artesanato não é apenas um produto, né? Ali ele vem sentimento, ele vem amor. É muito bom trabalhar com artesanato. Tatiana, e muita gente vê, eu já até comentei aqui algumas vezes que eu sempre quis me sustentar com artesanato, mas nunca deu. Mas o artesanato hoje eu vejo claramente que ele não é bico. Não. Ele é um negócio, né? Ele é um negócio. E um negócio rendável. Rendável, né? Agora você tem que saber trabalhar, né? Porque antigamente as pessoas faziam qualquer coisa e ficavam frustradas porque aquilo não era vendido. Mas você precisa ter qualidade, você precisa ter um bom acabamento. Porque senão você vai fazer e realmente não vai vender. E como a gente estava conversando antes de vir para cá, o turista, as pessoas que compram artesanato, ele não quer comprar um souvenir, uma lembrancinha, né? Você pode até falar o que a gente estava conversando, né? As pessoas compram para sua casa, Para né? sua casa. Hoje, artesanato é um peça de luxo, né? Uma peça de luxo. O artesanato não é mais um simples souvenir, como a gente tinha falado, mas ele está ali na tua casa para decorar a tua casa como um artigo de luxo, como uma arte, né? Eu estava conversando com meu irmão e minha cunhada, que eles estão empreendendo no turismo, chalé, Vila Chalé, ali em Ibiapina, e falando para eles da importância deles trabalharem um cantinho para vender, né? A pessoa vai, conhece e ir com uma lembrança, com uma coisa que seja útil, né? Que seja bonito. Lá na praia, Tatiana, sua cartela de clientes é só o turista ou não? Eu tenho clientes locais, muitos. Eu tenho muitos clientes da região. Por exemplo, a gente está muito próximo de Recife. A gente está a 120 quilômetros de Recife. Então, eu já tenho clientes fiéis de Recife, clientes fiéis de Salvador. Eu tenho clientes que compram do Rio, de todo. Aí mandam mensagem quando vê alguma postagem. Eu quero essa peça, manda para mim. A gente tá mandando. E aí, tu vende para quem quer revender? Hoje a gente tem poucas linhas que a gente tem para revenda, pouca coisa, porque a nossa demanda, a demanda de venda tá grande e a gente não consegue vender no atacado. Até mesmo porque é muito difícil se vender artesanato no atacado. É porque é o trabalho manual, né? E ele se torna mais caro também, mais caro, né? E principalmente quando você trabalha com preço, pagando o seu artesão um preço justo, né? Então, você não vai tirar dele para você botar. Então, Mas vocês vendem pela internet? Vendemos. Tatiana, me fala como é o marketing que vocês trabalham marketing pesado ou é um marketing ainda orgânico? Se tem empresa que vocês contratam empresa para estar divulgando isso, não, tanto a loja quanto o artesanato? A gente ainda é muito deficiente nessa área, né? E a gente precisa melhorar muito. Lá onde a gente tem a loja, a gente tem uma associação, onde a gente tá vendo trabalhar o todo e, ao mesmo tempo, essa empresa que trabalhar o todo, ela trabalhar as partes. É isso que acontece aqui na Serra da Ibiapaba, na Rota Turística Mirantes da Ibiapaba, no qual estou como presidente. A gente faz isso, a gente tem a associação e essa associação, né, que paga uma taxa, esse dinheiro é convertido em marketing para a Serra da Ibiapaba inteira. Então, assim, as pessoas que vêm na Ibiapaba, que ela vê alguém da associação, ela sabe que aquela associação tem pessoas estruturadas, o comércio é bem trabalhado, quase todo mundo tem selo de qualidade do Sebrae, vários selos de qualidade do Sebrae, então isso quer dizer que a gente tem excelência no trabalho para atender o turista. Da mesma forma vocês, né?
Exatamente. O Sebrae, ele está no Brasil todo nos ajudando, né? Ajuda. Então, assim, é incrível o Olha, eu vou trabalho pedir que pro o Sebrae Sebrae faz. patrocinar esse podcast, porque todo mundo que chega aqui fala do Sebrae. Mas o Sebrae tem um trabalho belíssimo. Quando eu trabalhei com algodão colorido, eu viajei o Brasil todo, juntamente com o Sebrae, o governo do estado, né? Então, assim, é muito importante. E os cursos que tem, né? Eles nos qualificam, é muito importante. Então, vamos patrocinar aí, Sebrae. Eu vou patrocinar. Gente, e se falando de artesanato, eu sou uma pessoa adepta de artesanato. Adoro. De vez em quando eu me aventuro fazer, eu já fiz muita boneca. Você é uma artista, não venha não. Olha, e é assim, é uma coisa que a gente precisa, né? O que os artesãos aqui da Serra da Ibiapaba precisam entender o acabamento. E tudo que eu vejo, eu falo isso com meus colaboradores, até comentei com a Tatiana. A gente produz artesanato, produz uma coisa artesanal, e quando você finaliza, você tem que olhar para a peça e assim, eu compro, eu compraria. Porque se você não comprar o seu produto, ninguém compra. E o que dá valor ao artesanato, assim como eu penso, é o acabamento, né? Uhum. Então tem que ser muito bem pensado. E nesse artesanato, gente, vai muita história. Quem visita as nossas cidades sabe, né? E trabalhando com turismo, Tatiana, ele abre um leque de oportunidades. Né? O turista vai vir aqui na Ibiapaba, ele já tem aromas, que há 5 anos atrás não tinha. Ele vai ver o crochê, ele vai ver tantas outras possibilidades. Alguns anos atrás você trabalhou com a palha, né, Tatiana? Ensinando o pessoal, né? A gente tem que descobrir onde foi que parou. Conte aí como foi essa história. Quando eu trabalhava na Secretaria de Turismo e Cultura... O secretário era o Netinho. O Netinho. Nossa, uma pessoa maravilhosa. Uma amizade que ficou, né? Então, naquela época nós trouxemos, junto com o governo do estado, um consultor que ele veio e visitou ali o Suminário, que fica em Ubajara, e viu o que é que aquela comunidade ela tinha afinidade, o que é que ela já fazia, né? Não a gente chegar num determinado local e jogar, eu vou ensinar aquele pessoal ali a fazer cerâmica. Se não é deles, se não tem no DNA, cultura, na cultura deles, né? Porque artesanato é cultura, né? E aí foi descoberto, eles faziam cestos de palha de bananeira. E aí, a partir disso, trouxeram designers que desenvolveram uma coleção de bolsas, que essa coleção de bolsas foi vendida na época para Água de Coco e muitas marcas. Você nem podia falar a marca, né? Mas pode, tanto bem. Foi vendida para Água de Coco, eles compraram durante muito tempo. E, assim, eram peças belíssimas. Quando eu fui embora, na época, eu levei dessas peças para vender e meio que parou, né? Que poderia, como existe hoje em Juazeiro, é a palha do milho, em Juazeiro do Ceará, né? Então, a gente tem que resgatar essas coisas. Tatiana, é uma oportunidade que você está nos dando, falando aqui, quando você vier de novo à Serra, da gente estar localizando para ver onde parou, né? Que eu mesmo, no Aromas, eu tenho interesse de ter produtos de palha e fazer caixinhas. Para agregar a caixinha com meus produtos. Olha, na época, eu estava grávida da minha primeira filha. E eu entrava nos bananais e o Netinho, meu Deus, eu vejo a hora essa menina ter neném nesse bananal. Mas é tão gratificante que a gente via aquelas pessoas que moravam em casas de taipa. Elas construírem as suas casas, né? Colocarem telhas. Naquela época tinha muita antena parabólica. Depois de um tempo que a gente andava na comunidade, eles já tinham as casinhas. Eles já tinham a antena parabólica lá, que era sinônimo que as coisas estavam melhorando, né? Então, o artesanato, ele melhora a vida das pessoas, né? Dá muita geração de renda. Então, eu acho que os nossos governantes, eles têm que dar uma olhada para isso. Nas nossas comunidades, ver o que eles têm, o que eles já fazem e dar uma qualificação. Apoio, né? Apoio. Muitas vezes a pessoa só quer apoio, né? Exatamente. Lá em Ubajara tem a Praça do Turista, tem alguns artesãos lá. Depois a gente vai arranjar um tempinho para visitar. Mas, de fato, nós vamos conversar muito sobre essa palha desse artesanato. A gente vê onde parou. E se a gente pode fazer alguma coisa por eles, né, Tatiana? Com certeza. Eu até mesmo me disponho em a gente depois vir e fazer um trabalho legal
primeiro catalogar essas pessoas, ver aonde parou, o que é que eles estão fazendo hoje e o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Tá vendo aí, gente? Compromisso. Nos próximos episódios a gente já Compromisso. mostra uma coleção de alguma coisa aqui da palha. Tá feito. Tá feito. Gente, assim, para mim é muito gratificante estar aqui com a Tatiana, porque quando a gente era criança ninguém sabia nem o que a gente ia querer da vida, né? É. E quando a gente se fala em amizade, passa os anos, quando a gente se encontra, é a mesma coisa, né? A gente se segue no Instagram, de vez em quando conversa, de vez em quando fala as nossas mágoas, faz uma sessão de terapia, que vocês sabem que as amigas hoje são as psicólogas nossas, né? E a gente acaba sabendo um da vida do outro e feliz, principalmente com a vida do outro. Nunca imaginei que eu e a Tatiana ia trabalhar com o turismo, né? E assim, feliz pela conquista do outro, né? E porque assim, não importa para que rumo cada uma tomou. Mas o importante é que cada um hoje faz aquilo que ama. É feliz com aquilo que ama. Isso é muito importante. Engraçado, gente, que nossos filhos são quase da mesma idade, né? Bem, só tem a Karen, que tem 8, e o Felipe tem 15, né? Eu falhei desse negócio aí, né? Mas deu certo. Faltou um no meio. Mas é isso. Tatiana, conta pra gente, porque assim, gente, nós estamos aqui no podcast que ele inspira mulheres a empreender. E a gente sabe que a parte principal para o sucesso do empreendedorismo é fazer gestão. A sua loja, Tatiana, tem funcionários? Como é que você faz a gestão? Se você faz encontro com essas mulheres, porque eu sou defensora de estudos, né? Assim, a gente sabe que a coisa mais fácil que tem é botar negócio. Mas se você não tiver conhecimento, se não se aprofundar, como você disse, que estuda as tendências, para poder saber o que está na moda, para saber o que é vendável, né? Porque como é moda, a maioria é roupa, é muito sazonal, né? Tem época que é uma moda, tem época que é outra. Como que funciona isso? O diferencial do artesanato é que a gente tem uma moda atemporal. Você vai usar em qualquer tempo. Diferente de uma roupa que você compra, que é tendência hoje, e daqui uns meses já vem outra coleção e você não vai usar mais. O artesanato não. A moda é atemporal. Você vai usar a vida toda. É uma peça que você vai colocar e ele vai mudar o teu look. E ela agrega valor, né? Agrega valor. O que você estuda aí é questão de cartela de cores, né? E o trabalho que eu faço com as meninas, tem umas que são de fora, assim, de fora da minha cidade, né? Mas são ali da Paraíba. Online. Reuniões online, onde eu passo. Tem dia que o Emanuel diz assim, no celular direto. Eu disse, eu não estou no celular direto. Eu estou trabalhando, eu estou mandando as informações e a gente se reúne, essas de fora, sempre que dá. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na loja, que é na parte de vendas. Essa a gente tem um contato direto, tanto na parte de qualificá-la e de falar sobre o atendimento, quanto ela passa muito o que o cliente está querendo. Tatiana, olha, o pessoal pediu isso, disse que isso é o que está no momento, e a gente vai trabalhando assim. Vai se adequando de acordo com... A gente precisa escutar o nosso cliente, né? Cliente. Porque o nosso cliente, gente, na verdade, ele é que são nossos patrões. Se a gente não produz um produto vendável, de qualidade, as pessoas não compram e o negócio não anda, né? Não anda. Como o fluxo de turismo, Tatiana, lá. Aqui a gente tem datas, né? Feriados, vem gente de Teresina, vem gente do Maranhão, de Fortaleza. Como é lá? É assim, gente, eu tô curiosa porque nós estamos em Serra e lá é mar. E eu quero saber qual é a estação que mais tem clientes para vocês, de onde é que vem que abastece, né? O que sustenta aquela comunidade? A gente tem os picos, né? A alta estação, que a alta estação é o verão. Lá é a partir de 26 de dezembro depois do carnaval, é o maior pico de turistas. Esse ano a gente teve na Paraíba, em João Pessoa, em Cabedelo, que é a grande João Pessoa, que é o meu coração, minha cidade, foi a terceira cidade mais visitada, mais escolhida no mundo. Olha. Turisticamente, né? Ela só perdeu para 2 cidades. Então, assim, ano passado a gente não teve baixa.
A gente teve movimento o ano todo. Os meses mais fracos para a gente é agora o mês de abril e o mês de maio, porque são os meses que mais chove. Junho chove, mas a gente tem o São João de Campina Grande, né? Que aí o pessoal vai para o São João e vai conhecer o pôr do sol. O pôr do sol é lindo, gente. Tem um violão. Como é o nome dele, Tatiana? É Jurandir do Sax. Né? Todos os dias, no horário do pôr do sol, ele vem tocando o bolero de Ravel. Né? Ele já entrou no livro dos Guinness e assim, é um momento mágico, é um turismo de contemplação. E aí todo mundo ganha com isso, né, Tatiana? Tatiana, e eu quero saber de você, e assim, a Tatiana faz um trabalho social muito forte, né? Daqui a pouco ela se emociona quando ela fala porque dela. é falar do que eu amo. E é assim, gente, a gente precisa falar disso nas redes sociais. Porque o que eu vejo, Tatiana? Muita gente tem dinheiro, mas não sabe como ajudar, em quem ajudar. E outra coisa, às vezes não tem tempo e não tem uma pessoa que direcione para fazer essa parte, mas que tem vontade. Então, a gente tem que disseminar as ações que dão certo, né? O que a gente... Cada um ajuda como pode. Eu sou da pessoa que o meu social é ensinar as pessoas. Então, eu tenho essa parte de ensinar. Eu não dou, assim, não dou nada de graça, né? A gente fala brincando, mas é no sentido de quê? De que eu prefiro... Eu penso assim, eu prefiro ajudar ensinando as pessoas a se sustentarem, mas tem várias frentes de ação social e de sustentar e de ajudar. Porque às vezes a gente ajuda uma pessoa só escutando, né? E aí eu queria ouvir da Tatiana como é que ela ajuda, qual é a parte que você faz, porque eu lembro já que você fazia turbante, né? Eu acho que começou daí. Começou, Conta aí pra gente como é que começou, como é que tá hoje, como é que você faz. Se eu me emocionar... Não se preocupe, porque aqui muita gente já chorou, né? Mas o Isaac assim, sabe disso aí. A gente tem um trabalho social que ele é chamado Oficina dos Anjos. Eu sempre tive no meu coração o desejo de fazer algo pelo meu próximo. E não tinha noção de como seria, né? E a partir do momento que você se deixa levar, né, pelas coisas que Deus vai colocando na sua vida, e aí ele vai te direcionando. Uma amiga, vizinha de loja, ela foi acometida pelo câncer de mama. E ela ia lá pro Jacaré, gente, a Paraíba é quente, nós estamos na praia. Ela ia com as touquinhas de lã. E eu olhava para a Lu e dizia, meu Deus, como isso é quente. Aí um dia eu fiz um turbante e levei para ela. Eu disse, Lu, experimenta. Aí ela foi experimentar o turbante. Ela botou, aí ficou na frente do espelho. Meu Deus, como é bom, como eu tô linda. E aí, a gente começou assim a pensar nessa ideia. E aí, nessa época não tinha Instagram, tinha só o Facebook. E eu botei assim no Facebook. Você já pensou em fazer algo pelo seu próximo? E soltei. E todas aquelas pessoas que iam respondendo, eu tenho muito desejo, eu tenho vontade. Eu fiz um chá da tarde lá em casa, no meu prédio. E convidei essas pessoas. Com isso, eu já elaborei, fiz o molde dos turbantes, fiz tudo. E nesse dia eu apresentei para aquelas pessoas. E aí, naquele dia, a gente já conseguiu fazer, acho que uns 100 turbantes. Porque foi muita gente. Nossa, foi muita gente. De crianças a homens, mulheres, assim, foi realmente uma bênção. E aí continuou? Sim, aí a gente fez. Escolheu uma instituição? Como foi? Lá tem o Hospital do Câncer, que ele atende a toda a Paraíba. E a gente fomos no hospital, falamos com o pessoal da rede feminina se a gente poderia doar esses turbantes. E fomos doar esses turbantes. Né? E andava dentro, a primeira doação aconteceu no dia D do combate ao câncer de mama, em outubro. E nós andamos naquele hospital enorme, e as pessoas, muitas delas, não tinham nada. Às vezes tinha um paninho de prata amarrado na cabeça. Tinha uma fraldinha. E aí a gente começou chegava perto delas, falava um pouco de Deus, dizia que elas iam vencer, que tinham que ter fé. E assim, aí a gente diz que o turbante ele é apenas um motivo para a gente chegar até aquela mulher. E dizer para ela que ela não está só.
né? E a gente sabe, né, que muitas mulheres são abandonadas pelos maridos, né? Muitas. Quando descobre o câncer. A gente vê muito isso. Principalmente fase terminal, é assim, gente, é alarmante. Cruel, o né? abandono. É cruel. E, Luciano, o que mais me deixa feliz nisso é porque as pessoas abraçaram. E nós começamos lá em Cabedelo, o A Oficina dos Anjos. Hoje nós estamos em Salvador, Feira de Santana, São Paulo, Recife, Natal, Fortaleza. O grupo está meio assim andando, mas já começou lá. Pau dos Ferros, Brasília. O grupo já tem toda essa ramificação, né? E o nosso lema é assim: fazer o bem nos faz um bem maior. Que coisa linda, gente. Gravem isso aí. Fazer o bem nos faz um bem maior. E como é que ajuda, Tatiana, os anjos, as oficinas dos anjos? Eu tenho uma proposta aqui para as mulheres ibiapabanas. Os turbantes, quando a gente faz reuniões nas casas das mulheres, né? Aí a gente diz assim: Lucimana, a gente quer fazer uma reunião na sua casa. A gente queria que você convidasse suas amigas e cada amiga leva 1,70 m de viscolaicra ou de liganete, que é uma malha bem macia, bem confortável para essas mulheres. E a gente pede que as mulheres que têm bijuterias que estão quebradas, elas levem. Como esse teu brinco, vamos supor, se ele perder um, tá quebrado, e a gente usa como adorno aqui na frente do turbante, para deixar essas mulheres mais bonitas. Uma coisa interessante, eu lembrei agora, A gente pode fazer isso, né? A nível de Ibiapaba, né? Com as empreendedoras. É uma coisa interessante que uma dessas mulheres que a gente conheceu, ela, depois que ela caiu os cabelos, ela nunca se olhou no espelho. Ela não queria se olhar no espelho de jeito nenhum. E aí, assim, você quer um turbante? E aí ela contou toda a história dela, que não deixava o marido dela olhar. E o marido, ao contrário dos outros, de muitos que abandonam, era um companheiro. E aí, mas ela não deixava ele olhar, né? E nem ela se olhava, ela tirou todos os espelhos de casa. E a gente deu um turbante, e a gente escolheu uma pedra bem bonita, e disse assim: agora se olha no espelho. E ela se olhou e ela disse que se achou linda. E assim, são essas coisas que assim, que a gente fica muito feliz, né? E aí, Precisa saber costurar, não, Tatiana? é um fuxico. Todo mundo faz. Sabe fazer um fuxico. Olha, nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Se você chegar numa das nossas reuniões e disser assim: eu não sei, eu fico do seu lado e você só sai de lá quando aprender. Porque é muito fácil. É muito fácil. E o amor, ele envolve a gente, né? A doação, você querer, você saber que outra pessoa vai usar. A gente sempre, nas nossas reuniões, a gente leva pessoas que estão passando pelo tratamento e que usam nossos turbantes para dar depoimento de força, de fé. Outra coisa que no grupo a gente tem é de 15 em 15 dias a gente dá aula de artesanato para essas mulheres. As mulheres que retiraram a mama e elas estão em fisioterapia. Então, enquanto elas estão na fisioterapia, as outras que estão esperando para entrar, elas ficam com a gente, né? Olha, e a gente dá aulas de artesanato, mas o intuito... dentro do hospital? Dentro do hospital. O intuito não é nem a aula em si do artesanato. É conversar com essa mulher. Distrair. Né? É distrair. Às vezes ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem desabafar. Quando a gente vai doar esses turbantes, a gente chega perto de mulheres que acabaram de receber o diagnóstico e estão desesperadas, né? A gente chega perto dessas mulheres que receberam a confirmação da cura. Então, assim, é muito gratificante. É muito gratificante. Saber que a gente, com pouca coisa, com pouquíssima coisa, a gente consegue melhorar né? A vida daquelas pessoas. Isso é muito forte, né, Tatiana? Deus te permitir isso, né? De poder proporcionar uma pessoa que... Porque assim, gente, quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, ela já recebe um ultimato: você vai morrer, né? E assim... E muitas dessas mulheres que são curadas, elas participam do grupo. Tem uma delas, até do grupo da gente hoje, Karina, e ela dizia para mim assim: eu nunca mais sou a mesma.
porque eu olho para a esquina, é como se eu visse a morte ali olhando para mim. Eu tenho medo. Você vê o que fica na cabeça das pessoas. É muito forte. É muito forte, precisa muita presença. Como é que a gente ensina fé, né, para uma pessoa? Obrigada. Como é que a gente ensina sobre fé, né, Tatiana? Só porque a fé ela é muito, ela não é palpável, né? A pessoa tem que sentir. E quando a gente foi criar o grupo, aí que surgiu no coração o nome Oficina dos Anjos. Aí as pessoas, vocês estão se achando muito, se achando um anjo. Aí foi quando a gente falou, não é se achar anjo. É porque quando você está num momento de dor, quando chega uma pessoa perto de você e te dá um abraço, é um anjo. Você disse, ali foi um anjo que me abraçou. Não é sobre aquela pessoa, mas às vezes é sobre quem Deus mandou te dar aquele abraço, né? É ele, é um anjo. Que coisa linda, Tatiana. Vocês sabem, né, gente, que é raro um podcast aqui que a gente não se emocione. E esse não poderia ser diferente. É porque se doar, quando faz parte do propósito, mexe com o sentimento da gente. E o bem mais precioso que a gente tem, gente, é o nosso tempo. Não é exatamente dinheiro. Eu acho que a coisa mais valiosa, Tatiana, de tudo que você falou aí, é você tirar seu tempo para ouvir essas mulheres, para estar do lado, para ensinar elas a fazer um adereço, né? Que de fato é a sua desculpa, é o alento, né? Sabe por quê, Lucimara? Dinheiro você dá e você consegue de volta. Tempo, você deu aquele tempo, ele não volta mais. Quando você doa tempo, você doa amor. Eu sempre digo, já disse várias vezes, que é o tempo da gente que é mais importante, né? O tempo uma hora de um empresário, gente, é muito cara. Porque aquele tempo que ele parou ali tudo para viver isso, que você para, você deixa seus afazeres, você deixa sua família, você deixa filhos, para dar aquele alento, para ter aquele tempo de qualidade com uma pessoa que está, tipo assim, na beira da morte. Isso é muito forte. E assim, Deus vai te dar o dobro, né? E assim, a gente entende muito sobre gratidão, né? E cada vez isso na minha vida é muito, muito claro. Quanto mais eu sou grato, mais graças eu recebo, né? Com certeza. E a gente precisa disso, né? Ensinar isso para as pessoas, que quanto mais você se maldiz... As palavras têm poder. Tem poder. Né? E a lei do retorno, ela é certa. Lógico, a gente não faz nada querendo nada em troca. Né? Mas a gente colhe, né? Mas a gente colhe, se plantar ou não, a gente vai colher do mesmo jeito. A gente colhe aquilo que a gente planta. Falando em colher, a gente lá na fazenda, a gente paga bolsa de estudos para os funcionários, né? Para quem quer estudar, pessoal do campo. E aí eu digo para eles, olha, é 5 anos de faculdade. Você vai passar 5 anos. Vai viver 5 anos. Se você viver estudando, ele vai passar. Mas se você viver sem fazer nada, ele vai passar do mesmo jeito. E é muito gostoso aprender, né? Ter um tempo para aprender. Tatiana, agora eu quero saber da minha amiga como é que consegue equilibrar tudo isso, né? O profissional, o familiar e ainda a ação social, né? O tempo de se doar. Você falou aí das reuniões que você faz, né? Você falou que você ensina as pessoas, você une mulheres, você proporciona emprego para outras mulheres, você realiza sonhos. Sabe por que eu digo que você realiza sonhos? Porque você contrata uma pessoa, ela lhe presta o serviço, você paga ela vai realizar o sonho dela com aquele trabalho, né? Você dá dignidade às pessoas. E como é que a Tatiana dá conta de tudo isso? Dos filhos. Gente, a Tatiana estava no centro de Fortaleza comigo. Não existe uma pessoa melhor do que essa, não. Ela ligando para a amiga dela lá em João Pessoa para escolher uma roupa. Eu sou até gente boa, mas eu não faço isso, não. Naquele calor, naquela muvuca toda. Como é que é? A Tatiana é uma amiga ao extremo, né? Eu sei disso não só de hoje, da vida inteira. Sempre... É nato seu, Tatiana, de ser uma pessoa atenciosa, de querer ajudar, de querer ensinar. Que quando a gente era criança, que andava nas oficinas, pegando uma vareta, né, para fazer tricô, já existia essa bondade. Então, a Tatiana é isso, né? Ela é uma pessoa que se doa. E como é que você consegue
Tudo isso, trabalhar, ser uma boa amiga, uma mãe babona demais, uma mãe muito presente, e ser esposa e ser uma profissional de mão cheia, uma artesã que é nato seu. Me diga aí, conte aí como é que você consegue. Eu faço tudo, não sei se eu dou conta de fazer tudo direito, mas colocando Deus na frente de tudo, né? Eu deixo Ele me guiar. Ultimamente a gente está até meio parado o grupo da oficina, e eu dizendo para Emanuel, antes de vir, a secretária da rede feminina ligou para mim, Tatiana, as mulheres estão chegando aqui e não estão tendo turbante. Eu estou mandando elas para casa. Ela disse assim, olha, eu me comprometo, antes de viajar, eu sozinha vou fazer 15 turbantes e mandar para você. E quando eu chegar, eu reúno o pessoal. A gente já tem um encontro para a próxima sexta-feira, depois da Semana Santa. E a gente ir. Aí, à noite, eu não tinha nem arrumado minha mala e já fazendo, mas aqueles 15 turbantes eu entreguei, né? Então, assim, eu sou ligada no 220. Ligada no 220 e fazer tudo com amor, e às vezes pode não sair bem feito, mas pode saber, foi feito com amor. Tudo que ela faz, gente, pode ter certeza. Quem conhece a Tatiana, de muitos anos, sabe. Ela foi embora para Paraíba tem 20 anos e as amizades continuam as mesmas. Tatiana passa na rua, a galera da nossa idade, tudo jovem. Às vezes eu ando, já não conheço muita gente, mas... Tatiana, assim, nossa conversa está aqui maravilhosa e a gente já vai chegando para os finalmente, né? E tem sempre uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, porque eu acho bem importante. Umas 2 ou 3 perguntas. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Profissionalmente? Qualquer uma que você quiser responder. Profissionalmente, socialmente. Os negócios, né? Geralmente a gente vem falar de negócios. O que for mais confortável. Profissionalmente, hoje eu acho que na loja eu estou vivendo a melhor época. Melhor tempo, né? É esse. E eu pretendo cada dia estar melhor, e aquelas pessoas que estão comigo, porque eu desejo e eu quero que elas estejam melhores também. Eu quero realizar meus sonhos e que elas realizem os sonhos dela. Não quero ir sozinha. Não quero chegar lá, no caminho que eu tracei para mim, eu não quero chegar só. Essas pessoas que estão comigo hoje, eu quero que elas estejam comigo. Eu falo nas palestras que eu faço que quando uma mulher resolve mudar de vida, ela muda a vida dela e ela muda quem está ao redor dela. A mulher, ela não consegue, ela nem quer fazer nada sozinha. É muito do instinto, né? Da força que nós mulheres trazemos. Tatiana, se fala muito em herança e legado. Herança nós sabemos que é um bem, né? Que a gente deixa, que alguém pode pegar, né? Que pode se estragar. Mas o que é que a Tatiana quer deixar como legado? Solidariedade. Empatia. Lá em casa, todo ano a gente faz um amigo secreto, né? E esse ano, tá com 2 anos que Laís que me tira. E esse ano ela me disse uma coisa, e ela disse assim, eu tirei a pessoa mais empática que eu conheço. A pessoa que mais olha pelo outro. E ela tá fazendo medicina, né? E eu disse assim pra ela, toda vez que você chegar perto de alguém, você não vai estar tocando só o corpo daquela pessoa. Você está tocando a alma daquela pessoa. Então, toda vez que você for atender alguém, você pensa ali. Ali podia ser minha mãe. Ali podia ser minha avó. Trata com amor, com respeito. E falando sobre isso, Tatiana, é muito sobre viver intensamente o dia de hoje. A gente só tem o dia de hoje para amar, né? Para fazer bem feito, porque amanhã a gente não sabe. O que nós estamos vivendo aqui hoje é único e amanhã a gente não sabe se a gente se encontra, onde é que a gente vai estar. Então, a gente precisa disseminar isso, viver intensamente o dia de hoje, ser bom o dia de hoje. Porque Deus nos dá a opção, né, de escolha. Você escolhe ser bom, você escolhe ser ruim. Quando você fala assim, legado,
Aí, dentro do empreendedorismo, tem um leque de coisas que poderia ser dito, né? Mas eu prefiro dizer isso, né? Eu prefiro dizer assim que eu quero estar bem e que essas pessoas estejam comigo bem, né? Porque eu acredito muito, como falei antes, na lei do retorno, né? É isso. Gente, a Tatiana falando aqui, a gente se emociona e eu fico revendo tudo que já se passou aqui nesse estúdio, né? Na primeira temporada e agora na segunda temporada. As pessoas, as mulheres que vêm aqui, elas são um pouco parecidas comigo, porque as pessoas, parece que a gente vai se conectando, né? Porque o que conecta a gente são os propósitos, né? E nós temos esse propósito muito grande de ajudar pessoas, ajudar mulheres, ajudar sem saber a quem, né? E aí, Tatiana, eu quero que você deixe um conselho ou um recado, o que vier do seu coração para as mulheres que ainda não têm um emprego, para as mulheres que ainda não se sustentam, sobre investir no artesanato, como o que você diria para elas, para quem quer começar hoje, com o que já sabe, falando também que não é fácil, né? Empreender, gente, não é fácil. Você precisa ter, como todo mundo fala, sangue no olho, mas precisa primeiro ter vontade e conhecimento, né? E aí eu queria que você deixasse um conselho para quem quer empreender, ou no artesanato, ou em outro segmento. Hoje quase toda mulher eu acho que sabe fazer alguma coisa, né? De falar para minhas amigas artesãs, né? Invistam no potencial de vocês. Acreditem em vocês, porque tudo que se faz se vende. Tudo que se faz bem feito e com amor, você vai conseguir vender. Mas você tem que ter qualidade. Você, como Lucivana disse, você tem que olhar e dizer assim, eu usaria isso? Por exemplo, isso aqui é feito por uma das minhas meninas. E aí, quando veio essa peça, eu disse assim, eu quero pra mim. Aí eu já ligo pra ela assim, olha, aquela peça eu fiquei pra mim. Então é essa coisa, que você olhar e dizer assim, eu quero usar. É minha. Que outra pessoa olhe e ela sinta esse desejo, né? Então, assim, é difícil empreender, é muito difícil, mas é possível, né? E força de vontade, buscar se qualificar, buscar... Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta ao nosso lado que às vezes a gente não usa, que é a internet, né? Então, procurar se qualificar e acreditem em vocês. Só para reforçar a fala da Tatiana, sobre quando a gente se fala em mulheres, em apoio de mulheres, as mulheres comprem das mulheres. Faça esse network, né? Se eu tenho uma amiga que vende uma coisa, eu vou comprar da minha amiga, eu não vou comprar de uma loja que é famosa, ou de alguém que você nem conhece, só para ter o nome da pessoa, não. A gente, no grupo das empreendedoras da Ibiapaba, a gente estimula isso, sabe, Tati? Mas é muito importante. Todo mundo se compra. E a coisa mais linda quando eu vejo no grupo, as pessoas, quem tem isso? Quem presta serviço? Toda hora tá todo mundo se comunicando, se divulgando no grupo. E é para isso, a rede de apoio de mulher é isso. Acabou a era de falar mal de mulher. Nós temos que falar bem de mulher, que cada uma tem suas qualidades, cada um tem seu jeito de trabalhar e todo mundo agrega. E eu vou finalizando aqui com o coração emocionado com essa história e vou falar com a Tatiana sobre esse silêncio, sobre que eu e a Maísa, no grupo das empreendedoras da Ibiapaba, a gente estava já estudando uma coisa para ter a parte social no grupo. E isso aí veio bem a calhar, nós vamos conversar nós duas para ver como é que a gente organiza isso. Vejam, porque assim, os turbantes você vai, entrega para aquelas pessoas, mas nas reuniões, nos encontros, você cura tantas dores, tantas feridas, né? É verdade. Tatiana, muito obrigada. Eu Sem é que palavras agradeço. para agradecer. Sei mesmo, assim. Desde que eu pensei para chamar para você, porque a Tatiana não queria vir, tá, gente? Porque ela disse que é tímida. Eu sou. Sou muito tímida. E aí, eu disse, Tatiana, mas eu vou fechar essa temporada com um coração muito, muito feliz. Porque nós estamos falando de mulheres e de mulheres artesãs.
Não tô diminuindo as outras, mas é porque é um trabalho que você faz à mão, é cuidadoso, é pensado, você envolve muita alma, amor, né? envolve a alma. E muito amor. E para fechar aqui esse encontro, eu trouxe um mimo muito importante para mim, que é o perfume, que a Tati já conhece, que é a lembrancinha do nosso podcast, aqui para ela. E tem um mais especial ainda, que pode ser que tenha sido Santa Terezinha que mandou para ela, que é as rosas da Fazenda Santo Expedito. Ai, que lindas, obrigada. E são, o meu tecinho ali que eu trouxe, né, é de Santa Terezinha. E aí, gente, a gente finaliza aqui esse episódio muito feliz, muito feliz. Eu vivi muitas histórias aqui, aprendi muito e espero que vocês que estão aí acompanhando toda essa temporada também tenham esse mesmo sentimento de aprender. Mas vai lá, comenta nos nossos episódios, compartilha e assina o canal Voz do Empreendedorismo que vocês vão aprender. Muito obrigada e até a próxima temporada. Até a próxima.